a mais essa videoaula de geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 9º ano. Estava um tempo afastado, né, pessoal, mas estou voltando agora para a gente dar continuidade ao nosso curso, ok? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão do mundo em Oriente, na parte oriental, e na parte ocidental, né, no Ocidente. Então essa divisão aqui, deixa eu colocar o laser aqui. Essa é a divisão mais conhecida por a gente, né, que a gente aprende lá desde o sexto, até antes, né, mas estou falando aqui em geografia especificamente, no 6º ano. Vocês aprendem lá que o mundo é dividido em parte norte e sul, é dividido pela linha do Equador, né, em norte e sul, e pelo meridiano de Greenwich em leste, né, oriente, e oeste, ocidente. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje, essa divisão, né, como é que é estabelecida essa divisão do mundo em oriente e ocidente, além dessa divisão tradicional do meridiano de Greenwich em ocidente e oriente, ok? Bem, pessoal, essa divisão do mundo em oriente e ocidente, né, ocidente e oriente não é recente. Esses termos oriente e ocidente surgiram lá, como vocês podem acompanhar nesse texto, no Império Romano, né, lá no século III, mais ou menos. Oriente é um termo de origem latina, que tem como sentido primário levantar, surgir, nascer, né? Então quer dizer, é o termo que diz mais ou menos o que? De onde o sol nasce, né? O sol se levanta, né? O sol surge. Então é desse lado, né? Logo de manhã, lá no Oriente, ao leste, que o sol nasce, né? É o dia, né? Nasce um novo dia, de onde vem o sol, né? Então eu queria dizer, aí no Império Romano, que dominava todas essas terras, boa parte da Europa, né? Lá no Reino Unido, Península Ibérica, ali Portugal, Espanha, França, Alemanha, uma parte aí da Alemanha e Itália, e descendo ali na Áustria, Hungria, pelos Balcãs, uma boa parte da Turquia, né? Já era o Império Romano do Oriente. Aqui é a divisão, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Era um império dividido em duas partes, né? Então esses países eram chamados de Império Romano Oriental porque era dessa direção aí que o sol nascia, surgia, né? E o ocidental, como vocês estão vendo aqui, ó, o termo ocidente está relacionado a cair, tombar, morrer, perecer, né? Então o termo ocidente designa os países que se situam do lado onde o sol cai, se põe, morre, né? Onde o dia acaba, o sol vai embora, o dia acaba, né? Vale lembrar que nesse tempo aqui não se tinha relógio. A principal forma de marcar, né, o início e o fim do dia era o surgimento e depois a morte, né, ou então quando o sol caía, né, e ia embora. Ok, pessoal? Então nesse tempo já se utilizava essa expressão Ocidente e Oriente, né, como só que bem menos do que a gente vai ver agora posteriormente, né? A partir dos séculos XV e XVI, um colonialismo europeu, né, cerca de quase 1000 anos depois já, pessoal, é que essa divisão aí em Oriente e Ocidente se tornou mais comum, né, porque foi nesse período que os conceitos ganharam força e passaram a ser mais utilizados pelas potências colonizadoras europeias, né, como vocês estão vendo aqui. Várias potências europeias, né, dominaram os mares nesse período, né. Uma delas, como é a que explorou o nosso país, né, que se chama de descobrimento de Portugal. Portugal, por exemplo, explorou, né, nosso país, se tornou colonizador. Portugal, Espanha, né, que dominou também quase todos os outros países daqui da América Latina. Inglaterra, que explorou os Estados Unidos e algumas partes do Canadá. França, que também dominou
partes do Canadá, outras partes aqui da América Latina. A Inglaterra também tem várias ilhas aqui tomadas por ela, a Guiana. A França também até hoje tem o domínio da Guiana Francesa. Então foram grandes potências que exploraram outros países, né, em outros continentes. Então eles utilizaram esses termos Oriente e Ocidente para diferenciar seus países, né, que estavam aqui concentrados aqui na Europa, de suas colônias, principalmente as colônias orientais, né, localizadas aqui na África e na Ásia. Eles utilizavam muito esse termo aqui, ó. Eles estavam aqui centrados, eles se sentiam no centro do mundo, né? A Europa como o centro do mundo. Era uma visão eurocêntrica. Eurocêntrica quer dizer o quê? Euro de europeu, né? E cêntrica de centro. Eles tinham a ideia de que a Europa era o centro do mundo, que eles eram muito poderosos e conseguiam naquela época dominar o mundo inteiro. Então eles dividiram o mundo em duas partes, né? A partir da Europa. Essa parte, o Ocidente, e essa outra parte, o Oriente. E eles dominavam tudo, a partir daqui da Europa, né? Tá ok, pessoal? Então foi a partir desse período do colonialismo europeu, das grandes navegações, que os europeus dividiram o mundo e passaram a utilizar, né, de maneira em larga escala, com maior frequência, esses termos Ocidente, para designar as terras pertencentes a eles no Ocidente, e Oriente, né, da África até a Ásia e a Oceania. Tá ok? E nos dias atuais, professor, como é que está essa definição de Oriente e Ocidente? Só para lembrar, né, pessoal, isso aqui eu estou falando no contexto histórico, né? Além daquela divisão tradicional do meridiano de Greenwich, né? Vale lembrar que a divisão a partir do meridiano de Greenwich também é uma divisão política, né? Também estava centrada com a visão europeia, né? Eurocêntrica, porque, como vocês já expliquei em outras aulas, desde o 6º ano, o meridiano de Greenwich, ele passa. Greenwich é uma cidade lá no Reino Unido, na Inglaterra. Então utilizaram, na época, Greenwich, porque lá tem um observatório astronômico, e utilizaram Greenwich para dividir o mundo, né, em Oriente e Ocidente, Leste e Oeste. Porque a época que fizeram isso, lá no século XIX, o Reino Unido, a Inglaterra, era o maior império, tanto econômico quanto militar, né, do mundo. No século XIX era a nação mais rica do mundo inteiro e mais poderosa. Tinha a maior marinha, né, e a maior economia também. Então utilizaram lá Greenwich, que fica na Inglaterra, para dividir o mundo em leste e oeste, né? Então também é uma visão eurocêntrica, aí os europeus dominando aí o mundo, né, digamos assim, e dividiram o mundo em leste e oeste. Tá ok? Só que no período atual, pessoal, essa ideia de divisão do mundo em Ocidente e Oriente está relacionada aos países desenvolvidos, em azuis aqui, em azul, perdão, esses países em azul, principalmente países europeus, Estados Unidos, Canadá e a Austrália e a Nova Zelândia, que apesar de estarem geograficamente localizadas no Oriente, né, elas são países desenvolvidos, então são considerados países ocidentais, né, são países desenvolvidos, ricos, e também têm culturas influenciadas pela Europa, então são países considerados ocidentais, né, a maior parte da sua população é branca, assim como os europeus, então eles são países considerados ocidentais, apesar de estarem no Ocidente. E alguns estudiosos, por exemplo, né, definem a América Latina, que no caso aqui onde está o nosso país, o Brasil, México, Argentina, né, todos esses outros países aqui da América Latina, eles definem a América Latina como extremo Ocidente. Nós não fazemos parte desse Ocidente tradicional aqui. Para eles nós somos considerados países de extremo Ocidente. Por quê? Porque nós somos menos desenvolvidos, né? Temos uma população muito miscigenada, né? Índios, negros, brancos, todos misturados, digamos assim, né? Miscigenados. Então, para destacar a diferença que existe entre os países dessa região e os países ocidentais desenvolvidos, que são esses em azul que eu falei aqui.
né? São considerados, para esses estudiosos, países ocidentais tradicionais, porque são ricos e têm a maior população branca. E nós, que também estamos no Ocidente, não somos considerados por esses autores, esses estudiosos, como ocidentes, mas sim extremo ocidente. É uma visão preconceituosa da gente, né, pessoal? E por nós sermos mais pobres do que países em desenvolvimento, né? Nós não somos países desenvolvidos na América Latina, somos países em desenvolvimento, eles têm uma visão preconceituosa da gente. Então nos consideram como extremo ocidente. E em comparação aqui com a Austrália e a Nova Zelândia, que se encontram no Oriente, eles consideram eles como países ocidentais, porque são países mais desenvolvidos. Tá ok, pessoal? Então, nos dias atuais, a divisão do mundo é essa, né? Em países ocidentais tradicionais e orientais. E algumas partes, como a África, o continente africano e a Rússia, também ficam aí como nós, né? Como a América Latina, meio que sem definição, ou então tem uma visão preconceituosa, porque não se encaixam bem nessas definições aí de países ocidentais desenvolvidos ou países orientais em desenvolvimento, etc, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Então, obrigado por assistir essa videoaula, pessoal. Até a próxima, um forte abraço.